Capacitor com dielétrico. Professor Soldado. Olá, turma. Sejam bem-vindos à aula do Professor Soldado. Nós já sabemos que todo capacitor são condutores separados por dielétricos. Esse dielétrico pode ser o vácuo, o ar ou um outro dielétrico qualquer. Nesta aula, nós vamos analisar qual é a vantagem de trocar o vácuo ou o ar por um outro dielétrico. Nós vamos analisar a influência de um dielétrico em um capacitor. Nós já sabemos a fórmula que calcula a capacitância de um capacitor plano. É aquela fórmula C igual a εA sobre D. Ótimo. Então, observe que a capacitância depende das dimensões do capacitor, a área da sua placa, a distância entre elas, e depende também do dielétrico, aqui representado por sua permissividade. Vimos que a permissividade de um determinado dielétrico é igual ao produto da constante dielétrica pela permissividade do vácuo. O epsilon é igual a kappa vezes epsilon zero. Ótimo. Se o meio dielétrico entre as placas for o vácuo ou o ar, essa constante dielétrica ela é praticamente igual a 1, e aí eu tenho que a capacitância é ε0A sobre D. Mas se o meio dielétrico não for o vácuo, nem o ar, essa constante kappa vai ser maior que 1. Assim, vai haver um aumento da capacitância. Então, quando a gente troca o vácuo ou o ar por um outro dielétrico, a capacitância do capacitor aumenta. Nós vamos agora resolver uma questão de vestibular, onde a gente tem um capacitor com um dielétrico diferente do vácuo ou do ar. Acompanhe a leitura. A figura 1 mostra um capacitor de placas paralelas com vácuo entre as placas, cuja capacitância é C0. Num determinado instante, uma placa dielétrica de espessura D sobre 4 e constante dielétrica kappa é colocada entre as placas do capacitor, conforme a figura 2. Tal modificação altera a capacitância do capacitor para um valor C1. Determine a razão entre C0 e C1. Na letra A, fala que essa razão é 3K mais 1 sobre 4K e assim por diante. Vamos então descobrir qual é a razão entre C0 e C1. Aqui está a figura que foi dada nessa questão. Ótimo. Nós temos na figura 1 o capacitor e o dielétrico na figura 1 é o próprio vácuo. Nessa situação, ele disse que a capacitância é igual a C0. Ótimo. Dá para escrever o C0 em função dessa distância entre a placa, em função da área das placas, em função da permissividade elétrica do vácuo. Lembra que capacitância é εA sobre D? Então, ε0 é a permissividade do vácuo. A é a área da placa. D, a distância entre elas. C0 é a capacitância deste capacitor da figura 1. Só que aí foi colocado um dielétrico cuja espessura é D sobre 4. E nessa situação da figura 2, a capacitância mudou.
passou a ser C1. A gente tem que descobrir quanto vale C1. Mas como que a gente calcula a capacitância numa situação dessa, onde o capacitor está parcialmente preenchido? Neste caso, o capacitor ele tem duas partes. Uma parte que não está preenchida, uma parte que tem o vácuo, e outra parte que tem um outro dielétrico, está preenchida. A gente vai ter que calcular separadamente a capacitância dessa parte que está vazia e a capacitância dessa parte que está preenchida. Porque isso daqui é equivalente a 2 capacitores em série. Então, eu calculo a capacitância da parte vazia, depois calculo a capacitância da parte preenchida e considero como se isso daqui fosse 2 capacitores em série. Vamos então começar calculando a capacitância dessa parte vazia, que eu vou chamar de C'. C' é a capacitância dessa parte vazia. Qual fórmula que eu vou utilizar? A fórmula da capacitância, εA sobre D. Essa parte vazia, o epsilon é o epsilon do vácuo, é o epsilon zero. A área continua sendo a mesma área A, mas a distância vai mudar, ó. Essa distância aqui não é D. D é essa distância total aqui, ó. Como D é a distância total e essa parte de baixo é 1/4 de D, essa parte de cima aqui é o restante. É 3/4 de D. Então eu vou usar a mesma fórmula, só que agora a distância é 3/4 de D. Aí está, ó. A distância, 3/4 de D. Bom, então C' ficou assim, ó. Aqui eu tenho um numerador dividido por uma fração. Eu mantenho o numerador e multiplico pelo inverso da fração. Esse 4 vai passar para cima. Ficou assim. Ótimo. Como o objetivo no final é achar a razão entre C0 e C1, eu já vou escrever o C' em função do C0. Observe que isso daqui, ó, ε0A sobre D, ε0A sobre D é C0. Então eu posso escrever que o C' é 4/3 de C0. Calculei a capacitância dessa parte vazia em função do C0, que é a capacitância da figura 1. Agora, eu vou calcular a capacitância dessa parte preenchida. Eu vou chamar essa capacitância de C'. C' é a capacitância dessa parte preenchida. Ótimo. Como que eu calculo essa capacitância? Eu vou usar essa fórmula. Só que agora a permissividade não vai ser ε0. Vai ser K vezes ε0. E a distância não vai ser D. A distância vai ser D sobre 4. Então ficou assim, ó. A permissividade é K vezes ε0. K é a constante dielétrica deste meio. E a distância aqui, ó, é D sobre 4. Um numerador dividido por uma fração. Eu mantenho o numerador e multiplico pelo inverso da fração. O 4 passa para cima. E agora eu vou escrever o C' em função do C0. Basta lembrar que o C0 é ε0A sobre D. Então, no lugar desse ε0A sobre D, eu coloco C0. Então, ficou C' igual a 4K vezes C0. Escrevi essas duas capacitâncias em função de C0. O que eu vou fazer agora? Calcular a capacitância C1, que é a capacitância total deste capacitor. Lembrando que a gente vai considerar que essa parte vazia e essa parte preenchida são 2 capacitores em série.
Então vamos ao cálculo da capacitância final C1, considerando dois capacitores em série. Mas como que calcula a capacitância equivalente quando eu tenho dois capacitores em série? A gente já viu. Capacitores em série. A fórmula é parecida com a de resistores em paralelo. O inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos de cada capacitância. Mas se eu quiser, eu posso fazer igual eu fazia lá com resistores. Quando eu tinha resistores em paralelo, e eram apenas dois resistores em paralelo, eu não fazia que a resistência equivalente ao produto sobre a soma? Aqui eu posso fazer também. Quando eu tenho capacitores em série e são apenas dois, eu posso escrever que a capacitância equivalente é o produto sobre a soma. Ótimo. E agora eu vou substituir os valores que eu encontrei para o C' e para o C duas linhas. Ficou assim. Escrevi tudo em função de C0, porque no final eu quero a razão entre C0 e C1. Ótimo. Beleza. O que eu vou fazer agora? Tem uma soma no denominador e nos dois termos tem o C0, então para começar eu vou colocar o 4 e o C0 em evidência. Ficou assim, ó. Esse termo, quando eu coloquei o 4C0 em evidência, sobrou 1/3. Esse termo, quando eu coloquei o 4C0 em evidência, sobrou o kappa. Ótimo. Perfeito. Por que eu coloquei o 4C0 em evidência? É porque vai dar para cortar com o 4C0 em cima. E o que vai sobrar? Em cima vai sobrar esse 4kC0 sobre 3. Tá aqui, ó, 4kC0 sobre 3. E embaixo sobrou esse parênteses. Ótimo. O que eu vou fazer em seguida? Bom, para começar eu vou tirar o mínimo. Aqui, ó, o mínimo é 3. Então vai ficar 3 que multiplica o kappa, vai ficar 3k mais 1. Ótimo. E eu vou aproveitar que eu tirei o mínimo disso daqui e passar isso tudo multiplicando o C1. Ficou aqui, ó. Isso daqui tirando o mínimo é 3. E aí o 3 multiplicado pelo kappa fica 3k mais 1. E o que estava aqui embaixo eu passei multiplicando o C1. Entendido o que eu fiz? Ótimo. Vou simplificar esse 3 aqui com esse 3, ó. E aí a gente precisa lembrar que o que pediu foi C0 dividido por C1. Então eu vou passar o C1 para o outro lado dividindo. Vai ficar C0 dividindo por C1. E esse 4k eu vou passar para o lado de cá dividindo. Vai ficar 1 mais 3k sobre 4k. Ficou assim a razão entre o C0 e o C1. Esse resultado aí é o que a gente encontra na alternativa A. Perfeito. O que a gente viu até agora? A gente viu que quando a gente troca o ar ou o vácuo por um outro dielétrico, a capacitância do capacitor aumenta. E a gente resolveu uma questão de vestibular, onde aparece um capacitor que tem dentro dele um dielétrico diferente do ar e do vácuo. No caso, era um capacitor parcialmente preenchido. E a gente viu que naquele caso, basta considerar a parte vazia e a parte preenchida como dois capacitores em série. Nós vamos agora continuar a análise da influência do dielétrico em um capacitor. Vamos supor que eu tenha um capacitor ligado a um gerador. O gerador fornece para este capacitor uma determinada tensão. Vou chamar de U. Ótimo. Inicialmente, o capacitor tem como dielétrico o vácuo. Mas aí nós vamos substituir este vácuo por um outro dielétrico. A gente já sabe o que acontece com a capacitância. A capacitância aumenta, mas agora eu quero saber o que acontece com a carga e com a energia armazenada no capacitor.
A tensão não vai mudar, porque o capacitor ele continua ligado ao mesmo gerador e o gerador fornece para ele a mesma tensão U. Então a tensão U vai permanecer constante. E considerando que o U permanece constante, a gente vai analisar a carga e analisar a energia. Vamos então analisar essa situação onde a tensão sobre o capacitor permanece constante. Bom, sabemos a relação que existe entre capacitância, carga e tensão. Lembra da fórmula? C igual a Q sobre U? Ótimo. Nessa fórmula, se eu quiser, eu posso pegar o U e passar multiplicando o C. Vai ficar assim, ó. Q igual a CU. Não mudou nada. Ótimo. Neste meu exemplo, a tensão U vai permanecer constante, porque o capacitor continua ligado ao mesmo gerador, mas eu vou introduzir um outro dielétrico dentro deste capacitor. Era o vácuo. Vou substituir por outro dielétrico. Isso vai fazer a capacitância aumentar. Se o U ficou constante e a capacitância aumentou, então a carga no capacitor aumenta. Estamos vendo aqui a primeira vantagem de você trocar o dielétrico de um capacitor, ao invés de ser vácuo, ser um outro valor. A gente está vendo aqui que vai aumentar a carga armazenada no capacitor. Este capacitor ele continua ligado ao gerador e quando você introduz um dielétrico nele, o gerador fornece para este capacitor mais carga. Mas a tensão continua a mesma. Agora a gente vai ver o que acontece com a energia armazenada no capacitor. Lembre-se, a tensão vai permanecer a mesma, mas a capacitância vai aumentar. Lembra que tem uma fórmula que calcula a potência que está em função da capacitância e da tensão? É essa fórmula aqui, ó. Energia potencial igual a C, U ao quadrado sobre 2. O U vai permanecer o mesmo. O capacitor continua ligado ao mesmo gerador, mas quando eu introduzir o dielétrico, vai aumentar a capacitância. Se o U fica constante e o C aumenta, aumenta a energia armazenada no capacitor. Então observe que quando a gente introduz um outro dielétrico no capacitor, aumenta a carga que ele armazena, aumenta a energia que ele armazena. Vamos agora resolver uma questão de vestibular, onde a gente leve em consideração a introdução de um dielétrico sob tensão constante. Acompanhe a leitura. Um capacitor de placas planas e paralelas é totalmente carregado, utilizando-se uma fonte de 12 volts em 3 situações diferentes. Na situação A, ele permanece vazio. Em B, um dielétrico preenche metade do volume entre as placas. E em C, o mesmo dielétrico preenche todo o volume entre as placas. Assim, com relação às cargas acumuladas, é correto afirmar que, letra A, as cargas em A, B e C terão o mesmo valor? Letra B, A terá a maior carga e C a menor? C, A terá a menor carga e C a maior? E assim por diante. Então ele apresenta 3 situações, A, B e C. Nas 3 situações, o capacitor está sendo alimentado por uma fonte de mesma tensão, 12 volts. Mas na situação A, existe vácuo entre as placas. Na B, metade dele está preenchido. E na C, o volume entre as placas está totalmente preenchido. E o que a gente tem que analisar é, nas 3 situações,
onde tem mais carga armazenada, onde tem menos carga armazenada. Vamos então à resolução. Esta é a figura. Nós já sabemos que nas três situações a tensão é a mesma, mas a gente quer saber a respeito da carga elétrica, onde armazena mais, onde armazena menos. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que saber a respeito da capacitância. Lembra que a capacitância de um capacitor é a razão entre a carga que ele armazena e a tensão entre as suas placas? Então, se eu souber quem tem maior capacitância, eu vou saber quem tem a maior carga armazenada. Vamos então escrever expressões que representem a capacitância nas situações A, B e C. Começando pela A. A capacitância na situação A eu vou chamar de CA. O que eu tenho na situação A? Bom, eu tenho um capacitor cujo dielétrico é o vácuo. Ótimo. Como que calcula a capacitância nessa situação? Tem aquela fórmula que calcula a capacitância de capacitor plano. Lembra? ε0A sobre D. A é a área da placa. D é a distância entre elas e ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. Essa é a capacitância deste capacitor na situação A. Vamos agora calcular a capacitância na situação B, que eu vou chamar de CB. Ótimo. O que eu tenho neste caso? Eu tenho parte do capacitor vazia e parte preenchida. Isso aqui é como se fossem dois capacitores. Só que esses capacitores, eles estão em paralelo. Ótimo. A constante dielétrica desse dielétrico aqui, eu vou chamar de kappa. Ótimo. E agora eu vou calcular a capacitância equivalente nessa situação B. Se são capacitores em paralelo, como que a gente calcula a capacitância equivalente? A gente viu que capacitores em paralelo, a fórmula é parecida com a de resistores em série. É só somar. Se eu tiver a capacitância dessa parte vazia e a capacitância dessa parte preenchida, é só somar as duas capacitâncias que eu tenho a capacitância resultante, o CB. Ótimo. E como que eu calculo a capacitância dessa parte vazia? A permissividade vai ser ε0. A distância entre as placas vai ser D, mas observe que a área das placas é a metade deste A. Então aqui está a capacitância da parte vazia. O que muda é a área das placas, que passou a ser metade do que eu tinha anteriormente. E como que calcula dessa parte aqui, ó, que está preenchida? A distância entre as placas continua sendo D. A área dessa parte aqui, ó, preenchida, continua sendo A sobre 2, mas vai mudar a permissividade. A permissividade vai ser kappa vezes ε0. Aqui está, ó. O que mudou é que aqui era ε0, aqui passou a ser kappa vezes ε0. E agora, eu vou colocar o ε0, eu vou colocar o A, eu vou colocar o D em evidência. Vai ficar assim, ó. Desse termo aqui, ó, coloquei o ε0, o A e o D em evidência. Desse termo, quando eu colocar o ε0, o A e o D em evidência, vai sobrar meio. Desse termo aqui, ó, quando eu colocar o ε0, o A e o D em evidência, vai sobrar kappa sobre 2. Então ficou meio mais kappa sobre 2. Como o denominador é o mesmo, é só somar os numeradores. Ficou 1 mais kappa sobre 2. Esse ε0A sobre D, observe ele aqui, ó. ε0A sobre D é o CA. Então eu posso escrever que o CB é esse parênteses vezes CA. Já dá para comparar
o B com o A. Quem é maior? O CB ou o CA? É só você pensar assim, ó. Vamos supor que este kappa tivesse como valor 1. Se ele tivesse como valor 1, ficaria 1 mais 1, 2 sobre 2, daria CB igual a CA. Então, o CB seria igual ao CA se o kappa fosse igual a 1. Mas como a gente sabe, o kappa é maior que 1, portanto o CB vai ser maior que o CA. Então a introdução, mesmo que parcial, de um dielétrico já aumenta a capacitância. Agora, vamos calcular a capacitância na situação C. Ótimo. Qual fórmula que eu vou utilizar? Essa daqui, ó. εA sobre D. Nesse caso aqui, ó, a área vai ser essa área total mesmo, A. A distância entre as placas vai ser o mesmo D. O que vai mudar é que agora, ao invés da permissividade ser ε0, vai ser kappa vezes ε0. Isso daqui calcula a capacitância nessa terceira situação. Esse ε0A sobre D é a capacitância de A, ó. O ε0A sobre D é a capacitância de A. Então eu posso escrever que a capacitância de C é igual à capacitância K, a constante dielétrica kappa vezes CA. Como kappa é maior que 1, essa capacitância C também é maior do que a capacitância A. Mas e em comparação com a B? Essa última capacitância seria maior ou menor do que essa última B? Olha, compara o CB com o CC. É o seguinte. Tá vendo que aqui tem 1 mais kappa sobre 2? Esse K aqui, ó. Se eu quiser, eu posso escrever parecido com esse parênteses aqui, ó. Se eu escrever assim, ó. Kappa mais kappa sobre 2, kappa mais kappa dá 2 kappa. Sobre 2 dá kappa. Entendido que esse kappa aqui, ó, é kappa mais kappa sobre 2? Ótimo. Se ele é kappa mais kappa sobre 2, como kappa é maior que 1, então o CC é maior que o CB. Ou seja, aumentou mais ainda a capacitância. Então aqui eu tenho uma certa capacitância. Se eu introduzir parte do dielétrico, já aumenta a capacitância. E se eu introduzir mais, vai aumentar mais ainda a capacitância. Então a introdução de um dielétrico em um capacitor vai aumentando a capacitância dele. Então agora eu sei a relação que existe entre as capacitâncias. A capacitância desse último aqui, ó, é maior do que a de B e que a de C. Lembra dessa fórmula da capacitância, que é igual a carga dividido pela tensão? Ótimo. Se eu quiser, eu posso pegar essa tensão e passar multiplicando a capacitância. Fica assim, ó. Os 3 capacitores estão submetidos à mesma tensão. Portanto, aquele que tiver a maior capacitância vai ter a maior carga. Portanto, é o capacitor C que vai ter a maior carga e o capacitor A vai ter a menor carga. Esse resultado é o que a gente encontra na alternativa C. E assim, chegamos ao final da questão e da nossa aula. Nesta aula, a gente analisou a influência do dielétrico em um capacitor. A gente viu que quando a gente troca o ar ou o vácuo por um outro dielétrico, a capacitância do capacitor aumenta. E o que isso influencia? A gente viu que se o capacitor estiver submetido a uma tensão constante e a gente introduzir um dielétrico nele, vai aumentar a carga que esse capacitor armazena, vai aumentar a energia que ele armazena.
Ótimo. Na nossa próxima aula, a gente ainda vai continuar analisando a influência desse dielétrico no capacitor. Abraços do seu professor Soldado e até a nossa próxima aula.